Bom, vamos lá. Exemplo 4. O exemplo 4 diz que a gente tem duas cargas elétricas de valor igual a menos 4 microcoulomb e elas são colocadas a uma distância, uma da outra, de 200 centímetros. E pede para considerar, diz também, né, que é para considerar que essas duas esferas, essas duas cargas elétricas estão no vácuo e pede para determinar qual é a intensidade da força elétrica e para classificar essa força em atrativa ou repulsiva. Vamos lá, então. Bom, primeiro, né, como é que a gente vai determinar a intensidade dessa força elétrica? Lei de Coulomb. Lei de Coulomb vai dar pra gente a intensidade, o valor dessa força elétrica. Para isso, a gente precisa saber em que meio essas forças estão. O problema já disse que é no vácuo, então significa que a constante elétrica, a constante eletrostática, é igual a 9 vezes 10 na 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Também a gente precisa saber qual é o valor da carga elétrica da partícula 1, do corpo 1. Eu vou considerar o corpo 1 esse daqui. E qual é a carga elétrica da partícula 2, do corpo 2? Eu vou considerar o corpo 2 essa daqui. E a distância, né? A distância tem que estar em metros, então a gente tem que converter 200 centímetros em metros. 200 centímetros em metros é 2 metros. Divide esse valor, 200 por 100, você vai obter o valor em metros. E vamos lá, então. Outra coisa, pessoal, eu vou anotar aqui, ó, a carga 1 vai ser menos 4, micro significa 10 elevado a menos 6. Então, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A partícula 2 também tem menos 4 de carga vezes 10 na menos 6 coulomb. No material, tem mais algumas transformações de prefixos de unidades de medida, por exemplo, o cent, o milli e o micro, que eu acabei de falar aqui. Bom, substituindo os valores na equação, então, força é igual a 9 vezes 10 na 9 vezes, eu vou colocar entre parênteses porque o valor está negativo, menos 4 vezes 10 na menos 6, vezes menos 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância em metros, 2 ao quadrado. Bom, aqui a gente tem que primeiro arrumar essa multiplicação aqui por potências, tá? Para depois a gente arrumar o restante. O que eu quero fazer primeiro? Primeiro, eu vou multiplicar esses valores que eu vou destacar aqui. E depois a gente vai fazer o processo das potências. Então, 9 vezes 4 vezes 4 é igual a 144. Força é igual a 144. Positivo com negativo vai dar negativo nessa multiplicação. Negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. Então, eu vou só sinalizar aqui. Aí, agora a gente vai fazer a operação com as potências da linha de cima. Então, eu tenho uma multiplicação entre potências de base 10. Significa que a gente vai somar os expoentes. 9 menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Então, vezes 10 na menos 3. Agora eu vou arrumar essa potência de baixo. 2 ao quadrado, 4. A força vai ser igual. 144 dividido por 4 é igual a 36 vezes 10 na menos 3 newtons. Para quem está estudando para vestibular aí, 36 vezes 10 na menos 3 tem que ser escrito, né, na forma de notação científica da forma mais correta possível. Ou seja, vocês podem deixar assim, ou escrever
fazendo com que esse número 36 fique menor do que 10 sempre. Então, eu vou caminhar uma vírgula para a esquerda e somar 1 no meu expoente. Vai ser menos 2 aí, tá? Cada casa que a vírgula caminha para a esquerda, eu somo mais 1 no expoente. Cada casa que a vírgula caminha para a direita, eu vou subtrair 1 no expoente da base 10. Tá aí, esse é o valor da nossa força elétrica. O que falta agora? Falta agora classificar essa força em atrativa ou repulsiva. Aí a gente pode fazer de duas maneiras. Olhando o sinal aqui do valor da força, né? Então, olhando o sinal, como esse sinal é positivo, significa que essa força é uma força repulsiva. Ou olhando aqui para as cargas. São cargas de mesma natureza, ou seja, eu tenho um excesso de elétrons nesse corpo. Como são de mesma natureza essas cargas, a força de interação entre elas vai ser uma força de repulsão. Então, uma força repulsiva. Professora, e se uma das cargas fosse positiva, um corpo fosse eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente? Aí, o valor da força aqui no final seria negativo. Então, a gente colocaria como uma força de atração. Essas cargas tendem a se juntar. E a mesma coisa seria feita a análise aqui. Uma seria positiva e a outra seria negativa. Então, significa que partículas de natureza diferente, ou seja, tem acúmulo de cargas de tipos diferentes, eu tenho uma força de atração. Tchau, pessoal!